já fazia um tempão que não saía a pesquisa Datafolha. E aqui estão os resultados dessa pesquisa. Lula 43, Bolsonaro 26, Moro 8, Ciro 6, Dória 2, André Janones 2, Vera Lúcia 1, Simone Tebet 1 e Felipe Dávila 1. A gente vê, Ricardo, que comparando com as outras pesquisas que saíram recentemente, é uma situação meio que consolidada, né? A gente não vê muito grandes diferenças. A única questão é o Bolsonaro subindo, né? Ele estava com bem menos do que 26, ele estava com quase 20, e aí agora ele tá numa crescente, o Lula estável, e a gente vê que a terceira via, ela basicamente não existe, né? Porque Ciro Gomes, Moro, Dória, esses aí não estão conseguindo deslanchar, não estão conseguindo sair de um dígito ali, e deixa tudo indica que vai ser uma eleição de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? É isso mesmo. Ô João, a situação, eu acho que ela está no cenário que a gente esperava que acontecesse. O cenário do final do ano passado era um cenário muito ruim para o Bolsonaro ainda, porque estava no ápice ainda da pandemia, e o Bolsonaro perdeu eleitores dentre aquele núcleo duro dele, que tem um teto ali de 30%. Então o Bolsonaro havia perdido eleitores, e havia perdido eleitores inclusive no espaço dos evangélicos. E o Lula havia ganho terreno dentro dos eleitores evangélicos. O que aconteceu do final do ano para cá é que a pandemia arrefeceu por conta da vacinação, não é? Os números estão caindo, houve aquele pico da variante Ômicron, mas os números estão caindo. Pela primeira vez ontem teve uma notícia de que as UTIs do Brasil saíram da situação de vermelho, né? Daquela situação de grande pressão. Então, é uma situação de alívio na pandemia, e o Bolsonaro tem feito, juntamente com os pastores neopentecostais das grandes igrejas evangélicas, um trabalho de propaganda muito intenso. Se você pegar o exemplo aí da Igreja Universal, tem boletins da Igreja Universal, que é da ordem aí de 1 milhão de tiragens por mês, que bate diretamente no PT e bate duro, associando Lula ao demônio e tudo mais. Então esse trabalho pesado que foi feito entre os evangélicos e esse arrefecimento da pandemia, na minha opinião, fez o Bolsonaro ganhar terreno do teto que ele já tem, que são os eleitores que votam nele, já votaram, está dentro dos 30% que ele pretende ter, e beleza. Agora, o que a gente vê é que a rejeição do Bolsonaro é muito alta e que a dificuldade dele no segundo turno para ganhar terreno para fora desse eleitorado, que é o eleitorado bolsonarista, é muito difícil. E aí eu concordo com a maioria das análises que diz o seguinte: a perspectiva de vitória do presidente Lula ainda é muito forte. Óbvio que a gente vai ver como é que se comporta o cenário. E aí, para devolver para você, eu digo o seguinte: a terceira via realmente não existe. Se a gente considerar que a terceira via é o Ciro, que só vai crescer se conseguir tirar voto do Lula, e o voto do Lula é muito consolidado e o do Ciro não. Tem até esse dado na pesquisa Datafolha, que mais de 70% dos eleitores do Ciro pode mudar de voto e os do Lula 20%. Então o Ciro está numa situação muito difícil, né? Por isso que ele está batendo no Lula. Agora, eu não vou chamar aqui, ô João, o Moro de terceira via, não. O Moro é a segunda via do bolsonarismo, né? Porque se o Bolsonaro deixar de ser candidato hoje, para onde você acha que vai migrar os votos dele? Vai migrar para o Moro, porque o Moro não é a terceira via. O Moro é o step do bolsonarismo, João. É isso aí, Ricardo. O Moro é a segunda via do bolsonarismo, aí o Dória é a terceira via do bolsonarismo, o Felipe Dávila é a quarta via do bolsonarismo. Mas você tem razão. E outra coisa que eu acho importante a gente falar, que eu acho que dá esse fôlego novo para o Bolsonaro, é o pagamento do Auxílio Brasil, né? Que começou a ser feito agora, não faz um mês, se eu não me engano, e querendo ou não, dá uma ajuda para as famílias que estão passando por essa crise, e aí que também aumenta um pouco a popularidade do Bolsonaro. Aqui, ó, o Robertão falou, essa pesquisa da Datafolha precisa ser vista com cautela. Vejam, demitiram o diretor da pesquisa, e esses resultados foram anteriores ao escândalo dos pastores do MEC e da gasolina. Ele fala ainda aqui, ó, pesquisa IPES mostra uma queda de 2 pontos do Bozo. É isso. A gente vai falar do pastorão daqui a pouco, tem razão. Bom dia a todos, vamos com a Haddad para governo de São Paulo e nosso Lula para o Brasil. E mais um aqui, bom dia, Robertão, grande guerreiro. É isso aí. Eu tendo a ter ainda... É que assim, quando o Robertão fala em ter cautela por causa desses escândalos, eu acho que talvez os escândalos não tirem muito voto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vem de escândalo atrás de escândalo, né? A gente vê o uso da máquina de forma grotesca pelo Bolsonaro e tende a piorar, na real. Eu acho que tende ao Bolsonaro usar mais ainda da máquina pública em prol de ações eleitoreiras, assim. Então, pode ser que isso reverbere alguma coisa, está saindo em todo lugar, e a gente vai comentar sobre isso hoje, hein? Inclusive, daqui a pouco. Sim. Então eu acho isso. Uma coisa que eu queria destacar, Ricardo, que eu vi, não sei se você chegou a ver isso, um vídeo do Eduardo Moreira, falando sobre esse André Janones. Você já tinha ouvido falar desse André Janones? Olha, eu não tinha ouvido falar até as primeiras pesquisas começarem a colocar o nome dele. Sei que é um cara de Minas, né, e ligado ao Partido Novo, e essa discussão, essa narrativa mentirosa, mas que existe, que está sendo discutida há anos no Brasil,
dessa questão do liberalismo, de Estado mínimo, essa pataquada toda. Ele vem desse núcleo, é isso, né? Na real, ele é do Avante, Ricardo. Ele é do Avante. Ah, Avante. Tá. E, por incrível que pareça, ele começou a atuação política dele no PT. Só que qual que é o negócio que o Eduardo Moreira falou? Porque a gente precisa ser atento a esse cara aí, porque ele tem nas redes sociais uma quantidade de seguidores muito maior do que todos os outros ali, tirando Lula e Bolsonaro. Ou seja, ele tem uma possibilidade de crescimento justamente por causa do desconhecimento dele, que, por exemplo, o Ciro e o Dória não têm. As pessoas já conhecem o Ciro e o Dória, já sabem mais ou menos o limite de onde eles chegam. Então esse cara aí tem uma margem... O cara pode ser o Enéas da eleição. Exato, ele desconhece onde ele pode chegar e até onde ele vai, então ele tem que ficar meio esperto nesse cara aí. O resto ali, tanto faz, né? É muito difícil, né? O Dória, só para comentar com você, o Dória tá choramingando, né? Tá choramingando porque ele está sendo traído dentro do PSDB. Existe uma disputa ali pelo nome do Eduardo Leite. O PSDB quer trazer o Eduardo Leite para o lugar do Dória para evitar que o Kassab puxe o Eduardo Leite para o PSD. E nesse jogo de puxa o Eduardo Leite para cá e para lá entre o PSDB e o PSD, no meio está o gestor João Agripino Dória, o Bolsodória, tomando bola nas costas, João. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho pena não, eu quero que mais ele se ferre mesmo, porque merece. Eu acho que o João travou. Então eu vou continuar daqui se o João travou. O João Bocalê tá travado para mim aí, ó. E é isso, né? Nós temos aí o João Agripino Dória choramingando com seus 2%, dizendo que está sendo traído pelo PSDB. E se ele for traído de verdade pelo PSDB, vai ser uma resposta do destino, né? Porque vai pagar com traição a traição que ele fez lá atrás, quando ele, governador de São Paulo, abandonou o candidato a presidente, que era o Geraldo Alckmin, do seu partido, para lançar a sigla Bolsodória, com a qual ele se elegeu governador, não é? Nas costas do Bolsonaro. Uma vez o Bolsonaro disse que o João Dória se elegeu usando o nome dele, e eu preciso, por incrível que pareça, concordar com o Bolsonaro. Foi exatamente isso que aconteceu. O João Dória usou o nome do Bolsonaro para poder se eleger, e traindo o seu companheiro de chapa, o Geraldo Alckmin. Se acontecer a mesma coisa com ele agora, vai ser só a resposta do destino. O João caiu de vez aqui, ficou só eu, e a gente vai tocando o barco. Daqui a pouquinho a gente vai falar, esperando o João voltar, sobre o escândalo do pastorão do MEC, o escândalo dos pastores que tem aí, sem ter cargo nenhum no poder público, feito a intermediação de verbas entre o Ministério da Educação e prefeitos. Então a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu estou aqui, ó, atrás de mim, eu estou aqui numa escola, aqui no bairro Paulo Gomes Romeu, oeste Ribeirão Preto. Atrás de mim aqui, toda aquela região verde que eu vou mostrar agora, aqui atrás de mim, ó, ali atrás, aquelas árvores lá no fundo, é a área do espaço do Parque Rubencione. O João voltou. Tava falando aqui do Rubencione enquanto você não volta. Manda bala aí, João, tá com você. Tudo da internet aqui, Ricardo. Tô no celular agora. Mas, então, onde a gente estava? A gente tava falando eu tava falando que o João Dória tá sendo traído, mas se for traído, bem feito. Não tenho nenhuma pena. É isso mesmo. E o Dória, a gente sabe, Ricardo, que a candidatura dele não é uma candidatura séria, né? Ele está se candidatando porque ele sabe que ele vai perder. E aí perder para o governo do estado ficaria muito... e acabaria com a carreira política dele do que perder para presidente, né? Porque perdendo para presidente, é lógico que dá ainda um gás para continuar um pouquinho. Exatamente. E vamos para o próximo ponto? Vamos para o próximo. Aqui. Para 55-44, 10% dos ouvidos não votariam em nenhum dos dois. A manchete é: pastores estão definindo como o dinheiro da educação é usado no Brasil. Improbidade administrativa, tráfico de influência, corrupção. Não tem mais corrupção no governo. Desde que o Bolsonaro tomou posse, a gente teve aí 3 ministros da educação. O primeiro era um cara chamado Ricardo Vélez. Lembra dele? Meio lerdo, não sabia direito o que ele estava fazendo no cargo. Demorou, tiraram o cara, aí assumiu o Abraham Vental. Esse sim, certo, sabia o que fazer lá no Ministério da Educação. Para que ele estava lá? Para cortar verbas, para estrangular pesquisa, para estrangular extensão, para estrangular ensino. E claro, né, para difamar, para caluniar estudante. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. A ponto de ter borrifador de agrotóxicos. Por quê? O orgânico é bom contra a soja. Para não criar uma indústria no Brasil, a maconha deles, eles querem estudo da tecnologia à disposição. Acontece que mexer com estudante é fácil. Quero ver mexer com o ministro do SF. Pô, aí já é demais, você exagerou. Todo mundo sabe que é prerrogativa do presidente da República atentar contra o Supremo Tribunal Federal. Ministro, vai fazer isso, pô. Aí não deu, teve que sair do cargo. Veio no lugar dele quem? Pastor Milton Vieira. Não vou permitir, quando eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente. Esse vai ensinar, se nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso. Mas nós não vamos permitir criança de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, pode ser mulher. Homofobia na braba. Aí sim, aí o bolsonarismo gosta. Agora eles acertaram. Melhor ainda, se esse aí for um cara assim, permeável à corrupção, a essa de beneficiar os brothers. Opa, e ele tá disposto a fazer isso sim, hein? Pra beneficiar os amigos do presidente, faça qualquer negócio. A minha prioridade é atender primeiro os ministros mais precisos.
E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com a gente, tudo com o Gilmar. Entendendo? Sim, senhor. Então, o Gilmar, cuidado. Foi um pedido especial que o presidente da República fez sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que ele pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Beleza, que porra é essa que você acabou de ouvir, hein? Vamos lá. É o ministro da Educação dizendo que direciona o orçamento da educação para o tal de Gilmar, pastor Gilmar, né, por ordem do presidente da República. Isso aí tem nome, viu? Mas vamos para a Folha de São Paulo, que revelou esse áudio. Ministro da Educação diz priorizar amigos de pastor, a pedido de Bolsonaro. Ouça o áudio. O áudio a gente já ouviu. Vamos ler para entender. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura têm, ao menos desde janeiro de 2021, negociado recursos federais para obras, creches, escolas, quadras ou para compra de equipamentos de tecnologia. Os recursos são geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um órgão do Ministério da Educação que é controlado por políticos do Centrão. Pô, então os pastores, que não tem nada a ver com o Ministério, são eles que estão definindo para onde vai a grana do Ministério. E pior, né? Porque tem gravação do ministro dizendo que isso, que é uma ilegalidade, é uma ordem do presidente da República. Exatamente naquilo que a gente está vendo. Bom, Ricardo, temos aí essa questão do ministro da Educação, que foi vinculado pelo... Essa reportagem é do Meteoro Brasil, né? Que é um site bem legal de notícias aqui que tem no YouTube, inclusive indico todo mundo a acompanhá-los. Mas que estamos falando dos ministros da Educação, e a gente vê que o requisito para ser ministro da Educação é ser horrível, né, no governo Bolsonaro. Exatamente isso que eu ia falar. Como que o bolsonarismo consegue rebaixar ao nível da estupidez qualquer coisa, né? E principalmente a educação, que é algo tão importante. Então você coloca lá ministros que são estúpidos de verdade, como era o primeiro, e ministros que fazem o papel da estupidez, que são o Weintraub e esse agora, né? Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro, inclusive, eu tenho certeza que ele é muito mais do que ele apresenta, mas para ser ministro bolsonarista, você precisa se reduzir ao nível da estupidez, você precisa se reduzir ao nível da brutalidade, né? Ao nível da ignorância pura e bruta, da desinformação. Esse é o grande requisito para você conseguir ser ministro. Um dos exemplos, João, é o próprio ministro da Saúde, que era um médico respeitável e respeitado antes de ser ministro da Saúde do Bolsonaro. E aí, para continuar sendo ministro, ele foi cada vez mais regredindo e hoje ele é uma completa besta estúpida bolsonarista. Essa é a realidade que nós estamos vivendo e combatendo, né, João? Ô, Ricardo, deu uma caída aqui, mas acho que voltou. Voltou. É isso mesmo, Ricardo. Os ministros da Educação, os ministros da Saúde do governo Bolsonaro, tipo, se eles não são já horríveis antes de ser ministros, a gente descobre que eles são durante o cargo, né? E o caso agora do ministro da Educação, a gente tem uma coisa pior, mais agravada, né? Porque ele não é só escroto, mas ele é também um corrupto. Exato. Que está mandando verbas do Ministério da Educação de acordo com interesses de determinados pastores. Aí, isso daí viola todas as leis do nosso país, assim. Tipo, o que se pensa de um ministro é que ele vai ser... O que eles falam, que o Bolsonaro sempre fala, todo mundo é técnico, mas esse cara aí mostra que não tem nada de técnico nisso. Técnico para determinar as verbas da educação é você fazer, de fato, todo um estudo de entender onde precisa mais, o que precisa mais, como fazer a educação melhorar, e não determinar verbas de acordo com a amizade de pastor, né? E os pastores ali, os prefeitos que, desse caso, não sei se você acompanhou, eles falaram que os pastores exigiam propina, inclusive teve caso de propina em ouro, que o pastor exigiu uma propina em ouro para que o ministério pudesse mandar as verbas para as cidades. Então a gente tem aí tráfico de influência, corrupção, advocacia administrativa, tudo isso, que tudo é ilegal e tudo daria... E inclusive, Ricardo, tudo isso com aval do presidente, não só o aval, como com determinação do presidente. O presidente falou para o ministro, esses são os caras, você manda verba para esses caras. E aí a gente está nessa situação aqui. Inclusive que o Roberto falou sobre a pesquisa, que a pesquisa ainda não refletiu essa questão, né? A questão do Ministério da Educação é esse novo caso esse escândalo novo de corrupção que tem no governo Bolsonaro, que ainda não foi refletido nas pesquisas. É isso mesmo. A gente sabe que essa conversa do Bolsonaro desde 2018, de que ele é o cara que vai combater a corrupção, é uma mentira deslavada, assim como quando a gente ouve isso do Moro, né? A gente sabe que isso é mentira, isso não tem laço na realidade. O Bolsonaro, ele cresceu na política associado a todos os esquemas de corrupção possível, tanto é que ele cresceu no PP, né? Se fez no PP durante anos, com o Paulo Maluf lá há muito tempo e todos os esquemas que tinham ali no PP. Então isso é uma mentira. Agora, esse escândalo do MEC, que a gente aqui no blog está chamando de pastorão, outros por aí estão chamando de bolsolão, ele pega exatamente o coração de sustentação do bolsonarismo, que é o campo evangélico. E isso é um dado muito importante. Eu não sei, e concordo com você, se esse fator, porque já está pipocando muita coisa, viu, João? Parece que 10 municípios já denunciaram de maneira oficial
as tentativas de corrupção, e 3 deles já, inclusive, descreveram certinho qual foram os pedidos de propina. Dessas descrições foi exatamente o pedido de ouro, né? O pastor ali pediu ouro em troca da liberação de verba. Ó, o Elson chegou aí. E aí, eu não sei se isso, e aí eu concordo com você, vai desgastar muito a imagem do Bolsonaro nos evangélicos, porque a gente sabe que, infelizmente, o voto do núcleo duro dos evangélicos é comandado por uma narrativa ali que, às vezes, passa ao largo essas informações, né? Os pastores ali fazem um trabalho muito potente. Mas, João, vai fazer com que a imagem do Bolsonaro para fora desse núcleo duro se torne ainda mais desgastada. E eu acho que é isso que a gente tem que colocar. A gente tem que ser realista na nossa conjuntura. Nós não vamos ver o Bolsonaro cair abaixo dos 20% e ser como o governo Temer foi com 3%. Não vai, porque existe um eleitorado que vai fechar com o Bolsonaro durante muitos anos ainda. O que nós precisamos é vencer o Bolsonaro, derrotar o Bolsonaro politicamente e nas eleições. Para isso, nós precisamos ter a maioria do país. E a maioria do país não é esse núcleo duro bolsonarista. E talvez aí, esse escândalo que pega exatamente na narrativa mentirosa, de que não há corrupção, está mostrando que há. E há corrupção exatamente igual aconteceu sempre, que é a tentativa de pessoas ligadas ao ministério de pedir propina. Isso acontece em todos os governos, viu? Em todos os governos. Então dizer que não acontece no dele é mentira, vai cair essa mentira, e eu acho que isso vai ser bom, porque a rejeição do Bolsonaro vai aumentar, e aquelas pessoas que hoje estão na casa aí, João, de quase 60% dos brasileiros que não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum, isso tende a se consolidar. Isso é um ótimo dado, porque aponta a derrota do Bolsonaro no segundo turno. E é isso que nós temos que conseguir esse ano. Com certeza, Ricardo. Ô, Ricardo, tenho aqui, ó essa mensagem do Elson aqui. Me diz aí, como que eu vou mostrar essa caneca aí? A caneca tá no carro, viu? Eu vou lá pegar daqui a pouquinho. A caneca do João tá no carro, Elson. Só que eu não encontro o João pessoalmente. Eu só encontro o João aqui, ó. Então não dá pra entregar pra ele. Mas tá lá no carro a caneca, viu, João? E o Elson? Tá lá. Cobrando aí, ó. Mas é isso aí, Ricardo.